Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você mais uma vez, para juntos, mais uma gravação da videoaula da EBD dos Jovens. Nesta feita, essa revista maravilhosa aí dos jovens, estamos avançando para a nossa lição de número 7, e eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique, toda semana estamos juntos para as aulas da EBD dos adultos, juvenis, jovens e também as aulas de teologia e o quadro A Bíblia Não Diz. Portanto, se inscreva aí no canal, vale a pena você se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos produzindo para abençoar a sua vida e juntos aprendermos a palavra de Deus. Queridos, nós estamos nesta que é a lição de número 7, a promessa que não pode ser revogada, porém é importante que você que não assistiu ainda, assista às outras aulas, as lições anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link das aulas anteriores para que você se localize aí dentro deste cenário bíblico da carta aos Gálatas, que é o tema desta revista dos jovens neste trimestre, a liberdade em Cristo. Esta lição de número 7, o texto bíblico a qual ela está pautada, é o texto de Gálatas no seu capítulo 3, versículos 17 até o 24. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai usar uma linguagem bem técnica, vocês vão perceber isso. Você que é professor, que está preparando, você que é professora, que está aí montando a sua aula para apresentar aos jovens, você já percebeu isso. Essa aula ela é bem técnica, uma linguagem que Paulo usa, alguns termos forenses do mundo jurídico da época, e ele vai apresentar a seguinte ideia: a importância da promessa de Deus em relação à lei que Deus entregou para Moisés. A aula está diretamente pautada sobre este pilar. Deus entregou uma promessa a Abraão mais de 400 anos anterior à entrega da lei para Moisés e o povo que estava peregrinando no deserto. Ou seja, a promessa de Deus feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela alcançou os gentios que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, independentemente da lei. É por isso que Paulo ele está nessa carta aos Gálatas confrontando os judaizantes, porque os judaizantes diziam o quê? Somente nós somos os filhos de Abraão. Ninguém é detentor das promessas que Deus fez a Abraão, a não ser nós, judeus de nascimento, sangue judaico correndo nas veias. E quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, nós vemos o oposto a isso. O apóstolo Paulo trabalha a ideia de que Jesus nos resgatou por completo da maldição do pecado, das consequências do pecado, morte espiritual, punição eterna, separação permanente de Deus. E agora, em Cristo Jesus, nós também somos feitos herdeiros da promessa ou das promessas que Deus entregou a Abraão. É por isso que o texto bíblico, Gálatas capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo apresenta isso. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, os gentios não dependem da lei que Deus entregou a Moisés para fazer parte da promessa de Deus a Abraão. Nós não precisamos, não dependemos do cumprimento da lei para sermos herdeiros de Deus.
A Bíblia fala, o apóstolo Paulo trabalha lá na carta aos Romanos, capítulo 8, a adoção de filhos, e em Cristo nós fomos adotados, feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus, nosso Salvador. A lição também coloca de uma forma bem assim técnica, porém interessante, que a lei ela veio regulamentar, a lei veio direcionar, a lei veio revelar aos homens aquilo que eles eram e não eram, que precisavam melhorar. Olha, você está desagradando a Deus nisso. Com base em quê? Com base nesse preceito da lei. Olha, você precisa mudar aquilo. Com base em quê? Com base nesse mandamento da lei. Então, a lei existe, ou existiu, principalmente no período ali posterior à saída do Egito até a vinda de Cristo. A lei existiu e foi boa por conta da transgressão do homem, por conta da falha do homem. É por isso que a lição coloca a lei, de certa forma, como um espelho, que reflete a minha e a sua imagem, mas não tem poder de melhorar. Reflete o meu e o seu rosto, mas não tem poder de sanar as imperfeições. Ou seja, a lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia transformá-la. E aí se manifesta essa ideia de que a lei tinha o objetivo de regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo e o homem consigo mesmo. Por isso que existiam tantos preceitos, questões cívicas, ritualísticas, questões de alimentação, de higiene pessoal, porque a lei veio regulamentar essa relação do homem com Deus, do homem com o seu próximo e consigo mesmo. Por fim, o apóstolo Paulo apresenta a lei como algo que não tem o poder de invalidar as promessas de Deus. Ele apresenta a ideia da lei como uma ponte, como um aio, como um elo de ligação, como um condutor pelo qual os hebreus deveriam receber e aceitar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós sabemos que, infelizmente, muitos dos judeus não creram e ainda não creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porém, a lei veio para conduzi-los até o Messias, conduzi-los, guiá-los até o Cristo. Quando Jesus veio, eles tinham a lei, eles tinham todos os profetas que confirmavam a respeito da messianidade de Jesus Cristo. O apóstolo João escreve no capítulo 1, verso 17, que, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei, ela nos mostrava e nós permanecemos presos no pecado. A lei mostrava que era pecado, que estávamos no pecado. E agora a liberdade dessa prisão, ela vem através de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, aceitos por sua graça. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Todos somos iguais perante Cristo Jesus. Em Cristo, nós fomos adotados, feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para alguém, se inscrever no canal e eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.